Você sabia que o Brasil já se chamou Estados Unidos do Brasil e que Curitiba já foi a capital do país? No vídeo de hoje eu vou te contar essas e outras curiosidades sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil está marcada pela referência a diversos símbolos eternizados na pintura com o Grito do Ipiranga, com Dom Pedro levantando sua espada em frente a uma grande e pomposa guarda imperial uniformizada e montada a cavalo. Mas a realidade foi bem diferente. No dia 7 de setembro de 1822, foi dita a frase que marcaria a história do Brasil. Às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou em alto e bom som: independência ou morte. Além das causas que levaram à independência do Brasil, outros fatos marcaram a história do Brasil. Confira 10 curiosidades importantes em relação à data. O Dia do Fico foi um prelúdio da independência. Durante o período de regência de Dom João VI, de 1808 a 1821, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves. Dom João havia fugido da invasão francesa, que chegou a dizimar 1/6 da população de Portugal, e instalou a corte no Brasil. Quando Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1815, houve uma grande convulsão social em Portugal. Vários protestos e revoltas. Lá, políticos maquinaram acordos com a Espanha, a França ou a Inglaterra. Assim, em 1821, Dom João VI volta a Portugal para reorganizar o reino, e um dos principais interesses da nobreza era a volta da corte a Portugal e a recondução do Brasil à condição de colônia. Dom Pedro I, então regente do Brasil, foi convocado a retornar a Portugal, mas foi influenciado por intelectuais de elite e movimentos populares a continuar no Brasil. A decisão final veio em 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecido como o Dia do Fico, e foi um prelúdio da independência. Dom Pedro estava às margens do Ipiranga por sua disenteria. Em 5 de setembro, ainda sem ter recebido notícia da separação, Dom Pedro I e a comitiva iniciam a viagem de retorno ao Rio de Janeiro. Durante a viagem, ele sofria com uma forte disenteria que obrigava a comitiva a fazer diversas paradas não programadas e se manter ali perto do rio Ipiranga. Bom, você sabe por que ele precisava ficar às margens do rio, não é mesmo? Não preciso explicar aqui. Bem, no dia 7, a notícia chega e então Dom Pedro I dá o famoso Grito da Independência. O quadro que popularizou a cena do Grito do Ipiranga foi pintado em 1888 por Pedro Américo. A pintura tomou diversas liberdades artísticas para fortalecer a imagem do Império. No quadro, Dom Pedro I aparece cercado pela guarda imperial com seus uniformes brancos e vermelhos. Mas ela ainda não existia na época, os uniformes ainda não existiam naquela época. Todos estavam montados a cavalo no quadro, mas os animais utilizados para fazer o trajeto eram mulas. E as palavras independência ou morte foram ditas no final da seguinte frase, abre aspas: "Viva a independência e a separação do Brasil. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte", fecha aspas. É bastante provável também que Dom Pedro I não tenha discursado com uma espada em mãos.
Nomeado como o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva foi o primeiro brasileiro a ocupar um ministério. Designado por Dom Pedro I, inicialmente em janeiro de 1822, esteve no Ministério do Reino e, meses depois, assumiu o Ministério dos Negócios do Reino e Estrangeiros. Como ministro, criou a Marinha para impedir que tropas portuguesas invadissem o Brasil, e também negociou com outros países o reconhecimento do Brasil como país independente. A princesa austríaca e primeira esposa de Dom Pedro I, Maria Leopoldina, foi quem assinou o decreto de independência do Brasil. Durante a viagem de Dom Pedro I a São Paulo, a princesa foi a responsável por ficar na corte e representar o governo. É como se fosse uma vice-presidente nos dias de hoje. Após receber a notícia da corte portuguesa com exigências, Leopoldina convocou uma sessão extraordinária em 2 de setembro de 1822 e assinou o documento que declarava a independência do Brasil. Registros de testemunhas oculares no momento em que Dom Pedro I declarou a independência apontam que, após receber a carta escrita por Leopoldina, o príncipe fez o discurso onde citou uma das frases mais marcantes na história brasileira: independência ou morte. O registro do Grito do Ipiranga só foi divulgado apenas 4 anos mais tarde, quando em 1826 o padre Belchior Pinheiro Ferreira, que estava presente na ocasião, relatou a cena. Segundo o coronel Manuel Marcondes, esse era apenas um trecho da mensagem completa. Abre aspas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. E as nossas cores, verde e amarelo, em substituição às das cortes. Fecha aspas. Então isso significa que as cores que Dom Pedro I estava se referindo não foram inspiradas apenas nas florestas e no ouro encontrado no território brasileiro, mas na realidade tem relação com a família real. O verde do escudo de Bragança e o amarelo da Casa de Habsburgo. O azul e o branco já estavam presentes na bandeira do Reino Unido, de Portugal e Algarves, e passaram a representar o céu estrelado do Rio de Janeiro na proclamação da República. Um pouco mais de um mês após Dom Pedro I ter declarado a independência do Brasil, no dia 12 de outubro de 1822, o Senado da Câmara da cidade do Rio de Janeiro realizou a aclamação do senhor Dom Pedro I, imperador constitucional do Brasil e seu perpétuo defensor. A cerimônia de coroação e sagração aconteceu em dezembro do mesmo ano, um passo importante para o reconhecimento e identificação da separação do Brasil e Portugal, aproximando a população da ideia de uma nova nação com banquetes, bailes e desfiles. Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825 e, para isso, exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O país estava sem nada nos cofres, que haviam voltado aí com a corte para Portugal, né? E por isso fez um empréstimo da Inglaterra. Esse foi o início da dívida externa do Brasil. Foi assim que Portugal aceitou a independência de sua antiga colônia após muita mediação da Inglaterra. As contas foram pagas em 1825 e somente assim o Brasil foi reconhecido como independente. O primeiro país a reconhecer a independência brasileira foi os Estados Unidos, em 1824, devido à doutrina Monroe, criado pelo presidente James Monroe, com o ideal de que a América para os americanos, defendia o direito à soberania das nações e se opunham às intervenções europeias no continente americano.
Foi durante as guerras contra as tropas portuguesas que a primeira mulher ingressou no exército brasileiro. Em 1822, Maria Quitéria de Jesus, considerada uma heroína nacional, fingiu ser homem para conseguir entrar nas Forças Armadas. Utilizando o nome de seu cunhado, ficou conhecida como Soldado Medeiros. Com a influência dos anos que a corte portuguesa passou no Brasil, o Rio de Janeiro, capital do Império na época, já havia passado por alterações. Com a independência, a cidade carioca sentiu os primeiros impactos de uma nação livre, contando com os primeiros médicos formados no Brasil, uma cultura mais diversificada e o aumento da população. E agora eu vou te dar duas curiosidades bônus. Os nomes do Brasil. O Brasil já teve 8 nomes antes do atual. Pindorama foi o nome dado pelos indígenas. Quando as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina chegaram nas terras da América do Sul, Pedro Álvares Cabral nomeou a terra de Ilha de Vera Cruz. Um ano depois, mudaram para Terra Nova. Ainda em 1501, mudaram novamente, então, para Terra dos Papagaios. Em 1503, mudaram novamente, aí para Terra de Vera Cruz. No mesmo ano, trocaram o nome para Terra de Santa Cruz. 2 anos depois, passaram para Terra Santa Cruz do Brasil. No mesmo ano, mudaram novamente para Terra do Brasil. E, finalmente, por causa da extração do pau-brasil, passaram a chamar a terra apenas de Brasil em 1527. Estados Unidos do Brasil foi o nome oficial do Brasil durante o regime republicano da Proclamação da República, de 1889 até 1968, por quase 80 anos, e passou aí a se chamar oficialmente República Federativa do Brasil em 1969, e assim o é até os dias atuais. E a segunda curiosidade bônus para você são as capitais do Brasil. A primeira capital brasileira foi Salvador, entre 1549 e 1763. Depois, o Rio de Janeiro, de 1763 até 1960. Fato pouco conhecido é que a cidade de Curitiba foi nomeada capital do Brasil por 3 dias, em 1969. Entre 24 e 26 de março, Curitiba foi a capital do Brasil. O fato ocorreu durante o período da ditadura militar, onde o objetivo de tornar Curitiba a capital era de reforçar e agregar os valores políticos do governo na região, voltando a ser Brasília no dia 27 de março de 1969. Brasília é a capital do Brasil desde 21 de abril de 1960 até os dias atuais e só deixou de ser neste período de 3 dias em que Curitiba o foi. O vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com a galera para sanar a sede de curiosidade dos amigos. Vou deixar aqui na tela 2 vídeos aí com curiosidades interessantes para você assistir. E também a logo do canal para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.